Pronto, vamos lá? Então, continuando nossas aulas aqui de Rust, tá? Hoje a gente vai ver, ó, gerenciamento de projeto em crescimento com pacotes, crates e módulos. Lembrando que esse conjunto de slides aqui ele é baseado no capítulo 7 do Rust Book, tá? Tá, o link está aqui. Então, qual que é o objetivo aqui, né? Quando nossos projetos começam a crescer, a gente precisa de algum tipo de modularização, tá? A gente começar a organizar eles. Então, até o momento, a gente estava vendo as estruturas básicas da linguagem, né? Então, a gente viu lá as estruturas de controle, como é que a gente faz uma função, o que é passagem de parâmetro, como é que funciona a passagem de parâmetro. E aí chegamos até lá structs e enum, tá? Que são tipos de dados um pouquinho mais complexos. E agora, vamos ver como é que a gente organiza o nosso projeto. Tá? Quando a gente começa a querer ter mais de um arquivo, mais de uma pasta, tá? Esse tipo de coisa. Então, os conceitos que a gente vai ver aqui são de pacotes, crates, módulos, caminhos. Tá? A gente vai olhar com calma. Tá? Pacotes e crates. Né? Primeira coisa, né? O crate é a menor quantidade de código que o compilador Rust considera de uma vez. Ou seja, o crate ele vai te gerar ou um binário que pode ser executado, tá? No sentido literal da coisa. Tá? No Windows você gera um exe, no Linux é um binário sem extensão, mas é aquele que você bota ponto barra e você consegue rodar ele. Tá? Tá? Então, o que é o chamado de crate binária, né? São programas que a gente compila para um executável, e aí eles têm que ter uma função main, que é a função que vai ser chamada quando você mandar executar. Tá? Todos os programas que a gente fez anteriormente no curso, eles foram geraram crates binárias, né? Que vai gerar um executável. Mas também é possível você fazer um crate de biblioteca, tá? Que é um programa que você não vai executar diretamente, mas que ele vai ser chamado por um outro programa, tá? É o que você vai usar assim para você importar, né? Num projeto e usar coisas que já estão prontas, tá? Então, ele não é compilado para um executável e não possui uma função main, mas ele vai ser compartilhado por diversos programas, né? Então, lá, acho que na primeira aula a gente usou uma biblioteca que chama Rand, tá? Esse cara tem lá é uma biblioteca, ou seja, você pode importar em outro programa e usar, tá? Aí tá, então o crate é a menor unidade que a gente consegue trabalhar, tá? O pacote é um conjunto de uma ou mais crates que fornece um conjunto de funcionalidades, devendo possuir, no mínimo, uma crate. Tá? O pacote pode possuir quantas crates binárias você quiser. Tá? Vai ter um monte de executáveis lá dentro, mas apenas uma crate de biblioteca. Então, vamos lá. Né? Pacotes e crates. Nesse exemplo aqui, ele é muito parecido com o exemplo que a gente já fez anteriormente. Tá? A gente executa lá o cargo new, a gente vai criar um arquivo que é o cargo.toml e fornece lá um pacote. Tá? Aqui ele vai te dar as configurações de pacote, tá? E você vai poder colocar lá quais são as dependências, etc. e tal. Se você abrir o cargo.toml, a gente não vai ter referência ao main. Tá? O main ele é a raiz que a gente vai ter, o main.rs, né, o arquivo, ele é a raiz da crate binária, ele tem o mesmo nome aí do pacote, né? Então, aqui, até o momento, assim, é só a padronização, tá? Ó, se o diretório source lib.rs existir, o pacote contém uma crate de nome de biblioteca, com o mesmo nome do pacote, sendo a raiz da crate. Então, isso aqui a gente vai ver mais para frente, que é muito comum, tá? A gente ter aí o lib.rs quando a gente está falando, né, de biblioteca, né? Então, o cargo, ele sabe lá que o main.rs é a raiz da crate binária e o lib.rs é a raiz da crate de biblioteca.
o cargo, né, que é o gerenciador de pacotes, ele vai passar os arquivos raiz da Crate para o Rust C, que é o compilador do Rust, construir a biblioteca ou binário. E aí, isso aqui a gente já falou, né? O pacote pode ter diversas crates binárias, colocando os arquivos no diretório src bin, cada arquivo sendo uma crate separada. Tá? Quando a gente está rodando lá, a gente faz o primeiro exemplo, que a gente faz o Hello World, né? A gente vai lá, constrói, ele gera um executável e a gente roda, né? Tá, então esses são os arquivos, né, e a estrutura deles, né, os arquivos padrão. Tá, aí quando você precisa usar alguma coisa, tem algumas diretivas que você vai colocar no código-fonte. Tá? Então, referências para módulos e caminhos, né, existem as palavras-chave use e pub. Use é para você usar um determinado pacote, tá? Ou elemento do pacote. E o pub, ele faz referência ao modificador de acesso public, tá? Para você permitir que outros programas acessem determinados elementos do seu código, tá? Então, vamos olhar alguns exemplos, né? Começando aí pela raiz da crate, né? Ao compilar a crate, o compilador procura o arquivo na raiz da crate, ou seja, srclib ou srcmain. Quando você vai fazer declarações de módulos, né? A gente pode declarar os novos módulos no arquivo raiz da crate, por exemplo. Então, a gente pode, nesse exemplo aqui, né, declarar um módulo chamado garden com a diretiva mod garden. O que é um módulo, né? O módulo, a gente está criando uma nova parte, né, do nosso programa que ela faz sentido junto ali. Tá? Então, é como se fosse um componente. Esses conceitos são conceitos comuns, né? Mas em cada linguagem aparece com um nome diferente. Tá? Então, no Rust, ele vai aparecer com o nome de módulo, tá? Elementos ali que você vai querer tratar juntos, tá? Que fazem sentido juntos. Tá? E aí a gente vai poder ter código do módulo ou inline, dentro de chaves, após o mod e o nome do módulo. Tá? Num arquivo à parte, com o nome do módulo. Tá? Então, se o nome do módulo se chama Garden, você pode ter o garden.rs. Tá? Vai ser o arquivo do módulo. Ou você pode ter um pacote, né? Um pacote não, uma pasta, né? Na verdade, onde você vai botar os arquivos daquele módulo específico. E você pode botar o nome da pasta e dizer mod.rs para ser o caminho onde está o código do módulo. Tá? Tudo isso é válido, tá, gente? A gente já vai ver exemplos mais completos. Tá? Além disso, né? Você pode ter módulos dentro de módulos, que é o que a gente chama de submódulos, tá? Então, imagina que você tem uma estrutura que você já criou o módulo chama Garden, né, que é o jardim, e aí você vai criar um outro submódulo chamado Vegetables, né, que são os vegetais, e esse cara vai ficar dentro do jardim. Então, como é que você pode declarar ele, né? Dentro da src Garden, você pode fazer um cara que é inline, colocando mod Vegetables, e aí você coloca entre chaves, né, o código do módulo, ou você pode criar um arquivo dentro da pasta do módulo, onde você chama o nome do módulo aqui, vegetables.rs, ele está dentro do módulo Garden. Tá? Ou você pode ter mais uma pasta para ter o nome do submódulo, e aí você tem o mod RS lá dentro. Tudo bem aí, gente? Então, estou entendendo como é que é a estrutura de organização? Tá. Caminho para um código em módulos, né? Como é que a gente faz para declarar esse caminho, né? Quando a gente tiver a privacidade pública, a gente pode chamar um código de um módulo utilizando o caminho do módulo, tá? Então, por exemplo, imagina que a gente tem um tipo que chama aspargos, no submódulo vegetais do módulo garden, a gente pode encontrar ele usando esse tipo de expressão, ó. Você tem aqui crate, que é a raiz, tá? 2 pontos, 2 pontos, garden, que é o módulo,
dois pontos, vegetables, que é o submódulo, dois pontos, o tipo que você quer referenciar, que chama Aspargos. Tá? Então, repara que esse dois pontos aqui é como se fosse assim, anda no caminho de diretórios, né? Anda mais uma pasta no caminho de diretórios. É isso que está fazendo. Tá? Além disso, né, em relação a público e privado, por default, em Rush, tudo é privado. Então, se você não falar nada, é privado. O que você quiser tornar público, você coloca o modificador pub na frente. Tá? Então, se você quer colocar um módulo, dizer que aquele módulo é público, você bota public mod em vez de só mod. Tá? Se você quer tornar os itens dentro de um módulo público, você usa pub antes da sua declaração. Então, assim, não tem erro. A regra aqui é tranquila. Se não falou nada, é privado. Se você quer tornar público, você tem que botar o pub na frente. Tá? Então, isso vale para muitas coisas, tá? Para tipos de dados, para funções, até para atributos de dados dentro de structs e enum. Eu acho que o enum não, mas dentro de struct, você tem que dizer que o cara é público. Senão você não consegue acessar ele. Tá? De fora, né, digamos assim. E aí a gente tem a palavra-chave use, que é para você criar atalhos para caminhos, né? Então, isso aqui é como se você tivesse um import, digamos assim, né? Para outras linguagens, né? É mais comum a gente encontrar com esse nome, né? Import alguma coisa. Tem outras linguagens que tem o use também. Não sei se alguém aí já programou em C#. Já programou C#? Não. C# tem um use lá que é no mesmo sentido aqui do que a gente está fazendo, entendeu? É como se você importasse um nome ou um espaço de nomes, tá? E a partir dali você não precisa fazer referência completa, você pode simplesmente usar. Então, tem o mesmo efeito que um import, tá? Então, a gente pode, se a gente quiser usar o Aspargos, né, dentro de algum outro módulo, a gente pode colocar use, create, garden, vegetable, Aspargos. E aí depois a gente vai poder escrever só Aspargos, em vez de escrever o nome, o caminho completo. Tá? Então, olhando aqui um pouquinho melhor a estrutura de arquivos, né? Como é que fica essa estrutura desse exemplo, né, que a gente estava falando aqui, né? Então, você tem o teu projeto que chama Backyard, que ele vai ser a sua crate binária, ou seja, quando você gerar o binário, que você mandar lá um cargo build, ele vai gerar um cara que chama Backyard, que é o nome do pacote. Tá? Dentro dele, você tem os arquivos de configuração do pacote, que é o cargo TOML, e o cargo lock, que é gerado quando você manda compilar isso. Existe a pasta src, que é a pasta que guarda os arquivos de código-fonte. E aí lá dentro vai estar estruturado por módulo. Então, o main.rs, que é a tua raiz, tá? Vai ser o arquivo que vai ser chamado inicialmente. E lá dentro vai ter a função main, que é a primeira função que é chamada também. E aí aqui dentro você tem um módulo que se chama Garden, cuja implementação está aqui, ó, em garden.rs. Você tem um submódulo que se chama Vegetables, que aí você tem dentro do Garden, da pasta Garden, você tem lá um outro módulo que chama Vegetables.rs. Tá? E aí lá dentro do Vegetables.rs você pode ter lá uma struct ou um enum que define esse tipo Aspargos, ele vai estar localizado aqui dentro. Tudo bem aí, gente? Em relação à estruturação do código-fonte? Aqui está o exemplo de código do Garden.rs, tá? Você teria lá... Na verdade, não é nem do Garden, esse cara aqui é o main, né? Então, se você tem lá o Aspargos declarado lá dentro do Vegetables, né? Se você quer usar ele, você vai colocar aqui, ó, use create garden vegetable Aspargos, tá? E você tem o publimod garden, que você vai usar esse módulo aqui, garden, né? E
a partir daí, você pode usar esse cara. Tá? Aqui tem o link para o código. Deixa eu ver se eu... Aqui tem o projeto completo lá no GitHub. Para quem quiser dar uma explorada, né? Acho que vale a pena. Você, por exemplo, conseguir ver aqui, né? Como é que é a estruturação do main, né? Tá? Se eu olhar as outras funções aqui, né? Aqui está só a declaração do módulo, tá? Aqui está o struct Aspargos, que é o tipo que foi criado. Você repara, né? Para você poder usar um módulo ou submódulo, você tem que dizer que ele existe. Tá? Então, esse publimod Garden aqui, ele está dizendo que existe um módulo que chama Garden. Tá? Da mesma forma que você tem aqui dentro acho que está aqui, ó. Dentro do Garden, você dizer que existe um submódulo que chama Vegetables. Tá? E aí, lá dentro dele, você tem o tipo que você realmente vai usar. E aqui dentro, você não diz que tem um outro submódulo, porque não tem. Tá? Tudo bem? Beleza. Querem rodar esse código aqui? A gente pode rodar isso aqui para ver funcionando. Lembrando, se vocês quiserem, vocês conseguem baixar isso tudo aqui, clonando esse repositório aqui, tá, gente? Esse é o Quick Reference no capítulo 7. A gente pode vir aqui nesse código aqui do livro, se vocês quiserem. Eu acho que eu já clonei isso aqui em algum lugar, mas se vocês quiserem clonar também. Só para mostrar aqui. Acho que já está aqui, ó, book. Esse cara aqui mesmo. Deixa eu ver a estrutura de pasta aqui dele. Listings. Aí a gente está no capítulo 7, não é isso? Aí acho que esse Quick Reference. Aí aqui dentro a gente pode dar uma trabalhada. Vou abrir aqui o Visual Studio Code só para a gente ver funcionando, né? Acho que é importante. Então, ó, tá a nossa estrutura aqui, né? Cargo.ml, declarando um pacote aqui que é o backyard, um cargo lock com as dependências, né? Aquele código-fonte que a gente viu. Aí, para a gente compilar, né? A gente faz o cargo build. Deixa ele buildar. Ele vai gerar esse target aqui, debug, né? E aí tem um backyard aqui que é o nosso executável. Tá? Então, para executar, você vai lá no... E aí você roda e aí ele te dá a mensagem que veio aqui, ó, I'm growing, e aí ele tem aqui o tipo Aspargos, né? Ele vai printar aqui para você. Beleza? Tá bom. Então, só para a gente se localizar e saber, né, como é que a gente estrutura a árvore de diretórios dentro do projeto. Então vamos lá, e vamos falar um pouquinho de escopo e privacidade, usando como é que a gente usa os módulos para definir escopo e privacidade também, né? Então imagina que você tem o seguinte, né? Você vai ter agora uma crate binário, você vai aplicar aí uma funcionalidade de um restaurante, esse vai ser o estudo de caso.
Tá? Então, a gente vai primeiro focar na estrutura dos arquivos e depois nas funcionalidades. Então, imagine que você tem um restaurante, ele é dividido em duas partes. Back of house e front of house. Tá? Aí vai criar um projeto novo, que é um restaurante. Se você passar esse menos aqui, lib, você está dizendo para ele que você está criando um projeto de biblioteca e não uma crate binária. Tá? Então, o que ele vai fazer? Vai construir, vai criar um cara que chama librs para tu em vez de um main. Tá? E aí você vai, né, começar a organizar seus módulos. Né? Então, por exemplo, o primeiro, se você tem duas coisas coesas ali, né, que é o front of house, que seria a parte da frente do restaurante, e o back of house, que seria onde o pessoal prepara as coisas, né, na cozinha, esse tipo de coisa. Então, digamos que você tem um primeiro módulo, chama front of house, que você vai colocar ele lá no src lib, né? Então, digamos que ele é assim, ó. Você vai ter dois caras lá, hosting e serving. Hosting é você receber a pessoa, né? E o serving é você servir a pessoa. E aí tem algumas funções aqui, né? Add to waitlist, né? A pessoa está na fila de espera. Sit at table, que é colocar a pessoa numa mesa. E a parte de servir é pegar o pedido, servir o pedido e pegar o pagamento. Tá? Então, qual a organização? Ó? Tem um módulo aqui, front of house, tem um submódulo que chama host, e tem um outro submódulo aqui que chama serving. Repara que ele organizou aqui com a estrutura inline. Você consegue fazer a declaração do módulo, abrir e fechar a chave, e aí você coloca o código do módulo ali mesmo. Tá? Qual que é o problema disso? Se você tiver um módulo que é muito grande, você vai começar a ter tudo no meu arquivo, né? E aí, assim, em termos de organização do teu código-fonte, pode não ficar muito bom, tá? Mas se for uma coisa pequena, até faz sentido, tá? Você fazer tudo inline. Tá? Então, os submódulos têm os itens definidos com funções, também poderiam ser definidos como structs, enums, constantes e traits, tá? Então, aqui a gente tem a estruturação do módulo, que é a mesma estruturação que a gente viu ali, tá? Você tem uma crate, você tem um front of house, você tem hosting e serving, e você tem as funções em cada uma, tá? Deles. Tá. Se você precisar usar alguma coisa desses módulos ou submódulos, você tem duas formas de fazer referência. Você tem um caminho absoluto, que é o caminho completo a partir da raiz do crate. Tá? E aí, quando você faz referência ao caminho absoluto, você começa ele com a palavra crate. Então, você vai começar crate, dois pontos, e aí você vai colocando módulo, submódulo e assim vai. Tá? Então, esse aqui é um exemplo. Ó. Create, dois pontos, front of house, hosting, add to waitlist. Então, o absolute path para esse cara aqui, numa função que está em outro módulo, digamos assim. E você tem o caminho relativo, que começa do caminho pelo módulo atual. Ele utiliza self ou super, se você tiver... Você pode usar self, super ou identificador do módulo atual. Então, por exemplo, esse caminho aqui é um caminho relativo. Você não começa com crate, você começa front of house, hosting, add to waitlist. Você está fazendo referência a esse cara aqui. Tá? Cada parte do caminho é separado por dois pontos. Tá? Então, eat at restaurant está no mesmo nível do front of house. Repara, né? Isso aqui está no mesmo arquivo. Está no lib.rs. Tá? Você tem um módulo sendo definido nesse arquivo e você tem uma função solta, tá? Que não está dentro daquele módulo, mas está no mesmo nível. Ó. Tentando rodar o código, a gente tem um erro já falando o hosting é privado. Né? Volta aqui para a gente olhar. Não tem nada aqui dizendo em relação a ele ser público. Tá? Então, ele é privado. O módulo pai não pode acessar o item de um módulo filho, caso ele seja privado. Tá? O módulo filho pode acessar os itens dos seus ancestrais, mesmo que eles forem privados. Tá? Então, por exemplo, se você tiver aqui dentro
add to waitlist, e você precisar chamar, por exemplo, alguma coisa que está dentro de hosting ou dentro de front of house, você consegue, tá? Mesmo o cara sendo privado. Tá? Mas se você estiver descendo nessa árvore, você não consegue. Então, como é que a gente faz para resolver esse problema, né? Você tem que deixar o módulo hosting público. Você faz isso colocando o pub na frente. Pub mod hosting, você está lá com o módulo agora público. Se você tentar rodar essa função, agora você vai ter outro problema, que é o add to waitlist ainda é privado. Tá? Apesar do módulo ser público, né? O seu conteúdo ainda é privado. Deixar um código público só permite que o código em seus módulos ancestrais se refiram a ele. Não permite acessar o seu código interno. Tá? Então, aqui a gente ainda tem um problema. Como é que resolve o problema? Bota um pub aqui também. Tá? Então, agora você vai conseguir acessar, né? Então, ó, deixando a função add to waitlist público, agora a função it@restaurant vai conseguir acessar. It@restaurant pode acessar o front of house, que é privado, tá? Pois eles estão no mesmo nível, ou seja, são irmãos. Isso é uma coisa interessante a observar, tá? Esse cara aqui está no mesmo nível desse, então ele não precisa ser público, ele está no mesmo nível de arquivo, ele consegue acessar menos, mesmo sendo privado. Tá? E ele pode acessar, o host pode acessar ali você pode acessar o host e o add to waitlist por conta deles serem públicos. Né? Então, esse cara aqui, ele consegue acessar o host e o add to waitlist. Outras coisas que a gente pode fazer, né? Começando os caminhos relativos com super, né? Então, a gente pode usar o super para começar o caminho a partir do pai, em vez do módulo atual. Tá? Então, aqui nesse código, a gente implementa a situação onde o chefe corrige um pedido incorreto e entrega pessoalmente ao cliente. Tá? A gente vai usar o super para referenciar o pai de back of house, que é a create. Depois acessar o deliver order. Então, ó, tá vendo o super aqui, ó? O deliver order está aqui, ó, tá nesse nível, tá fora do módulo. Quando a gente fala aqui, ó, super deliver order, a gente está fazendo referência ao pai desse módulo aqui, que é a raiz do seu arquivo. Tudo bem? Se a gente usasse self no lugar do super, aí a gente está fazendo referência ao próprio módulo, tá? Existem outras formas de você fazer essa referência. Se você não quiser fazer relativo, você pode fazer absoluto. Você poderia botar create, dois pontos, e aí botar o nome da função, você estaria começando da raiz. Tá? A utilização do super pode ser útil para evitar trabalhos futuros de correções, caso o código seja movido para um modo diferente. Tá? Você está fazendo uma referência que fica só dentro desse arquivo. Né? Vamos lá, continuando, né? Tornando estruturas e enumerações públicas. A gente pode usar o pub para tornar estruturas e enumerações públicas. Então, a gente vai utilizar o pub antes de definição de uma estrutura, para tornar a estrutura pública, mas seus campos continuarão privados. Tá? Podemos escolher quais campos serão privados e quais serão públicos. Tá? Então, a gente vai ver o código aqui que mostra, tá? Onde o cliente pode escolher. Aqui é um caso específico. Tá? O pão que acompanha a sua refeição, mas o chefe escolhe a fruta que acompanha a refeição. Então, o cliente não pode escolher nem ver qual é a fruta que ele vai receber. Tá? Então, isso é um exemplo hipotético. Tá? Como é que fica a definição da estrutura? Você tem lá no back of house, você tem uma estrutura pública que se chama breakfast, que é o café da manhã. E aí, a parte do pão, né, que é o toast, ela é pública. Mas a parte da fruta, ela não é privada. Então, quando você for usar essa estrutura, né, se você usar dessa forma aqui, ó, você está instanciando, né, vai ter uma função pública que chama summer, que retorna um breakfast. E quando você instancia o breakfast, você tenta setar o toast,
e setar o seasonal fruit. O que vai acontecer? Isso aqui não vai funcionar, tá? Porque esse cara aqui é privado. Não. Olha só, esse aqui ele está dentro do escopo. Aqui é a implementação dele mesmo, tá? Aqui ele consegue acessar, porque a implementação é do breakfast. Então aqui é privado, mas ele mesmo está, a implementação dele que está acessando. O que não vai funcionar é quando você tentar fazer essa linha aqui embaixo. Ó. É tanto que ela está comentada. Tá? Se você tentar usar a atribuição fora daquele escopo, fora do breakfast, você tentar acessar a fruta, ele vai dar erro. Tá? Porque ele não tem acesso do lado de fora. Tudo bem aí? Tranquilo? Vamos lá. Então, como é que a gente torna, né, estruturas de numerações públicas, né? A gente coloca o pub na frente de cada item que a gente quer usar, né? Esse exemplo aqui está meio faltando alguma coisa ali, né? Ah, beleza. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre enum, né? Então, enum. Quando a gente torna uma enumeração pública, todas as suas variantes se tornam públicas, né? Então, por exemplo, se você tiver uma enumeração chamada appetizer, e aí ele tem aqui sopa ou salada, né? Se você bota public enum, esses caras todos aqui são públicos, tá? Beleza. Então, você pode fazer o acesso a todos eles. Trazendo o caminho para o escopo, utilizando a palavra use, né? Como é que a gente vai começar a usar esses caras? Então, a gente pode usar a palavra use para criar um atalho, simplificando os caminhos. O atalho use cria... o atalho que o use cria serve somente para aquele escopo, né? Ou seja, quando você declara o use e acaba o escopo que você declarou ele, acaba também a sua referência para o que você criou ali, tá? Então, por exemplo, aqui, né, você começa a poder usar as coisas que estão declaradas dentro desse caminho aqui, quando você cria a instrução use, tá? Ó, o use ele vai verificar a privacidade, assim como qualquer outro caminho, tá? Depois de criar um atalho, podemos acessar hosts como se ele fosse da raiz da crate. Então, esse é o caso aqui, ó. É o mesmo exemplo que a gente tinha antes. O modo front of house, a gente tem um cara que é público que chama host, a gente tem um cara que é público que chama uma função add to waitlist. Quando você faz o use aqui, ele vai verificar se esse cara está disponível para poder ser usado e vai criar esse atalho onde você pode usar a referência a ele, né? Host add to waitlist você pode usar aqui porque ele é público. Então, ó, outros exemplos, né? No exemplo ao lado, o use está fora do escopo, né? A gente vai ter um erro, tá? Use of undeclared trait in the model host. Tá? Por que ele deu erro aqui? Undeclared trait or model host. Só ver aqui uma coisa. House host. Fora do escopo. Engraçado, por que ele está fora do escopo aqui?
Esse cadê no atalho não foi utilizado, teremos que melhor. Ah, tá bom. Tá bom. Ó, esse exemplo aqui é diferente desse. Esse aqui, quando você faz o use, você está usando o cara dentro de uma função. Então, e essa função está dentro desse escopo aqui. Então, você consegue acessar. Agora, quando você cria um módulo, se você quisesse acessar esse cara aqui dentro, esse use tinha que estar dentro do módulo. Entendeu? Não fica global, né? Não. Não é global. Ele só serve para o escopo onde ele foi declarado. Tá? Beleza. Esse aqui é um outro exemplo, mas esse exemplo está ok, né? Você pode fazer uma referência do use direto até o nome da função, se você quiser. Então, você pode botar create, front of house, hosting, add to waitlist, chamar só add to waitlist, né? O atalho anterior até o hosting é um exemplo de caminho idiomático, né? Tá? Esses caminhos idiomáticos, né? Você faz referência ao nome do módulo para poder chamar a função. Então, fica um pouquinho mais claro, né, da onde que você está chamando aquela função. Se você fizer a referência até o nome da função, fizer o use até o nome da função, quando você faz a chamada, não fica claro de onde você está pegando, porque você pode ter mais de um use, né, quando você faz a declaração ali. Então, assim, o mais comum é a gente usar essa referência idiomática, tá? Outros problemas, né? Não, por enquanto ainda não é problema, né? Então, criando caminhos idiomáticos, né? Mais um exemplo. No exemplo 1, mostra a forma idiomática de trazer uma estrutura hashmap, tá? Então, você tá, ó, use std collections hashmap, beleza? Assim, quando a gente for fazer acesso a alguma função do hashmap, você faz hashmap new, por exemplo. É interessante, né, a gente usar esse tipo de referência, por exemplo, nesse segundo exemplo aqui, ó, onde você tem dois pacotes que têm uma declaração de tipo que tem o mesmo nome. Então, você tem stdfmt e esse stdfmt tem um result. Tem um tipo que se chama result. Você tem o stdio que também tem um tipo que se chama result. Então, como é que você diferencia um do outro? Você coloca o nome do pacote, dois pontos, o nome do tipo. Tá? Fica mais claro para quem está usando. Você pode escapar daquele tipo de situação criando lá um alias, né? Criando um outro nome para um tipo que foi declarado em outro pacote. Então, por exemplo, aqui a gente tem mesmo exemplo anterior, né, que a gente tem o std.fmt result, só que ele está sendo importado do fmt com o nome result e do IO com um outro nome que a gente declara as IO result. E aí você pode usar o result, que vai fazer referência ao result do fmt, e o IO result, que vai fazer referência ao result do pacote IO. Olha lá, outras coisas interessantes, né? A gente poder usar o use para permitir o uso do atalho fora do escopo que ele foi criado, né? Que era aquele primeiro exemplo que estava dando problema para a gente, né? Se você fizer o pub use, que é o que está sendo feito aqui, public use, você vai poder usar em outros escopos que estão ali dentro a declaração, né? O atalho que você criou pela declaração aqui do use. Então, quando você faz pub use create front of house hosting, aí aqui dentro você vai conseguir acessar ele. Tá? E aí a gente pode fazer uso de pacotes externos, que é uma das principais funções aí para o use, né?
No capítulo 2, a gente mostrou um exemplo, né, que no cargo .ml a gente declarava um outro pacote, tá? Chama range, tá? E aí dizia qual era a versão dele. E aí o cargo vai lá, faz download desse pacote, tá? E utiliza ele dentro do nosso programa. E aí aqui para usar ele, você faz referência ao pacote que você declarou, né? Use range, e aqui dentro tinha um tipo, chama RNG, que era o tipo que estava sendo usado nessa expressão aqui. Tá? Ó, acho que já no próximo conjunto de slide a gente vai ver a biblioteca padrão, alguns tipos da biblioteca padrão. Quando a gente está usando a biblioteca padrão, a gente não precisa declarar ela como import no cargo .ml. Tá? A gente pode usar direto, né? O nome dos elementos da biblioteca que a gente vai usar. Por exemplo, aqui tem use std collection hashmap. Tá? Ó, algumas coisas interessantes para você fazer declarações mais concisas, né? A gente pode fazer declarações de mais de um tipo, né, que a gente quer importar de uma forma mais simplificada. Então, por exemplo, aqui a gente está fazendo use std cmp ordering e aqui use std .io. O que tem em conjunto aqui desses dois use é o std. Então, a gente pode falar a mesma coisa dessa outra forma aqui, ó. Use std abre chave, e aí você separa por vírgula os elementos a partir dali que você quer importar. Tá? CMP ordem, vírgula, IO. Aqui, se você quiser fazer referência ao próprio pacote, né, nesse mesmo tipo de instrução, né, você pode usar um cara que se chama self, tá, para fazer referência ao próprio pacote. Então, você quer, em stdio, você quer importar o stdio e o stdio write. E aí você coloca lá, use stdio self, vírgula, write. Se quisermos usar todos os itens que estão públicos, né, a gente usa o asterisco, tá? Como mostra esse exemplo, né? Use std collection asterisco. Mas toma cuidado, porque isso dificulta quais os itens são importados e quais são definidos no próprio programa. Tá? Então, isso aqui não te dá uma clareza sobre os itens que estão sendo importados aqui. Só pela leitura, né? A gente costuma fazer isso mais por preguiça, né? Você fala assim, cara, tem um monte de coisa aqui sendo importada, você vai lá e dá um asterisco, né? Tá, aí naquele exemplo anterior, né, a gente estava fazendo tudo inline, né, que não é adequado, assim, se a gente for fazer um programa maior, o ideal é a gente separar em arquivos diferentes, tá? Então, se a gente fosse separar os arquivos desse exemplo, né, a gente vai separar, a gente vai ter o librs ainda, né, e aí a gente, para cada módulo, a gente vai colocando um arquivo que é referente ao módulo, né? Então, front of house rs, vai ter o próprio arquivo dele. E aí, você pega o código que está aqui dentro, né, do front of house e move para lá, né? Deixando somente as declarações aí a declaração do módulo, né? Então, por exemplo, esse aqui é o exemplo aqui de refatoração desse código, né? Então, você tem no librs a declaração que existe um módulo chamado front of house, e aí tem pub use create front of house hosting, que é o que está sendo usado aqui dentro, né? E aí ele vai usar. E dentro do front of house você bota o código do módulo, né? Que no caso aqui tem um submódulo que é o host. Mesma coisa se você quiser fazer a refatoração disso para usar o host em outro módulo, né? Você teria um novo arquivo, você coloca src source of house hosting.rs e aí bota esse cara lá dentro.
e declara que existe o host dentro do front of house. Existe uma outra estruturação de arquivos que é usando o mod.rs, tá? Mas, assim, quando você usa essa outra estruturação, né, você sempre ficar olhando o nome do arquivo que tem o mesmo nome, né, mod.rs, 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 isso tira um pouquinho da legibilidade, né, do teu código, tá? Então, assim, eu não recomendo, assim. Você pode usar, mas o ideal é fazer com o nome do arquivo, né? O nome do arquivo sendo o nome do módulo. E desse capítulo foi isso, tá? A referência é o capítulo 7 do Rustbook. Tá? Deixa eu pausar aqui, parar aqui a gravação.